O nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cante conosco. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Quem traz a paz ao caos dos homens e é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, cante em casa, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
glorificado na minha vida e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Seja glorificado o teu nome.
fácil passar por um vale, mas o vale tem sua função. Ele nos aproxima de Deus e nos ensina a ter mais comunhão. É no vale que você aprende a estar na posição que Deus quer. Muitas vezes você não entende, mas está aperfeiçoando tua fé. E quando a prova terminar, você vai glorificar, e a bênção que recebeu vai saber valorizar. Essa luta vai passar, Deus vai te surpreender, mas persevere dando glória a um anjo de vitória esperando por você. Aquele que te viu chorar de vergonha, angústia e dor, agora vai te ver honrado em um banquete, assentado na vitória que conquistou. Na vitória que conquistou. Não é fácil passar por um vale, Aleluia. mas o vale tem sua função. Ele nos aproxima de Deus e nos ensina a ter mais comunhão. É no vale que você aprende, escute, a estar na posição que Deus quer. Muitas vezes você não entende, mas está aperfeiçoando tua fé. Quando a prova terminar, você vai glorificar, e a bênção que recebeu vai saber valorizar. Essa luta vai passar, Deus vai te surpreender, mas persevere dando glória a um anjo de vitória esperando por você. Aquele que te viu chorar de vergonha, angústia e dor, agora vai te ver honrado em um banquete, assentado na vitória que conquistou. Na vitória que conquistou. Essa luta vai passar, Deus vai te surpreender, mas persevere dando glória a um anjo de vitória esperando por você. Aquele que te viu chorar de vergonha, angústia e dor, agora vai te ver honrado em um banquete, assentado na vitória que conquistou. Na vitória que conquistou. Na vitória que conquistou. Senhor, tu sondas e conheces todos nós, conheces bem o som da nossa voz, conhece a história de cada um aqui. Senhor,
aqui estão desenganados, há outros que estão desesperados, perderam a esperança, não tem pra onde ir. Senhor, em nosso meio existe alguém doente, precisando de um milagre mais que urgente, e não achou ninguém pra ajudar. Senhor, pra outros muitas portas se fecharam e todas as respostas acabaram. Por isso estão aqui a te clamar. Manifesta, Senhor, arrebenta as cadeias, põe por terra, Senhor, o mal que nos odeia. Levanta aquele que está caído, restaura a alma desse abatido, Senhor. Manifesta, Senhor, cura o desenganado, faz justiça, Senhor, para o injustiçado. Senhor, responde agora a tua igreja, vem ajudar teu povo na peleja. Senhor, os nossos olhos estão postos em ti, manifesta hoje aqui. Manifesta, Senhor, teu poder nas tuas mãos. Manifesta, Senhor, arrebenta as cadeias, põe por terra, Senhor, o mal que nos odeia. Levanta aquele que está caído, restaura a alma desse abatido, Senhor. Manifesta, Senhor, cura o desenganado, faz justiça, Senhor, para o injustiçado. Senhor, responde agora a tua igreja, vem ajudar teu povo na peleja. Senhor, os nossos olhos estão postos em ti, manifesta hoje aqui. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, responde a tua igreja. Glória a Deus, e a palavra já está com o pastor Aparecido. Vamos receber ele com bastante alegria nessa noite. Glória a Deus. Uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus.
Quem tem o imenso prazer de vos cumprimentar é o pastor Aparecido, seu irmão em Cristo, que nesta noite nós estamos gravando mais uma live para levar até vocês a palavra de Deus, lindos louvores de adoração ao nosso Deus. E eu quero já aproveitar essa oportunidade para estar convidando a todos vocês para juntos estarmos lendo a santa palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero ler ainda aqui na carta aos Romanos, no capítulo 5 de aos Romanos, no versículo 12, que tem a seguinte palavra: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Meus amados, nós vemos aqui a palavra de Deus, uma palavra maravilhosa. Esse versículo de número 16, ele mexe bastante comigo, porque aqui está uma grande promessa de Deus para toda a humanidade. O Senhor Jesus, usando a boca do apóstolo João, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos ver a humanidade, o povo está sofrendo, muitos estão perecendo, muitos estão morrendo sem ter o direito de receber o perdão, muitos estão morrendo sem conhecer a verdade. E nós vemos aqui Deus fazendo uma grande promessa, porque na verdade Deus não tem prazer, irmãos, no sofrimento do homem. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia Deus desejando que o homem sofra, que o homem morra, que o homem pereça sem salvação, sem perdão. Sempre nós vemos a mão de Deus estendida em favor da humanidade. E nesse versículo Deus prova isso. Deus está falando que Ele amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que aqui Deus, Ele faz uma exigência. A vida eterna, ela depende da nossa fé. A vida eterna, ela é gratuita, ela é um presente de Deus, mas Deus exige que o homem creia nele. E eu acredito que isso não é pedir muito. Deus poderia, o mundo é dele, a humanidade é dele, o ser humano é dele, o homem, a mulher, todas as criaturas foram criadas por Deus. Deus é dono de tudo, Ele é dono do mundo. A Bíblia diz que a terra, o mundo e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Deus é dono de tudo. Então eu acredito, irmãos, que Deus, Ele poderia tomar suas decisões sem precisar consultar o homem, sem precisar usar de misericórdia com a humanidade. Mas Deus,
ele ama o homem, ele ama a criatura que ele criou. Deus ama todas as criaturas. Tudo que Deus criou é bom, diz a Bíblia. E Deus ama tudo isso. Só que o ser humano, o homem, a mulher, Deus ama muito mais. Porque de toda criatura, o homem e a mulher é as primícias da criatura de Deus. E Deus disse que ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar o seu filho Jesus para morrer numa cruz, para entregar a sua vida, primeiro ele ensinou, primeiro ele mostrou à humanidade o seu caminho, a sua verdade, a sua justiça, e depois ele morreu numa cruz para tentar resgatar o homem. Por que eu digo que ele morreu para resgatar? Porque o homem já estava condenado. Como disse aqui, no versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus, irmãos, não enviou Jesus para condenar o mundo. Ele condenou para que o mundo fosse salvo. A palavra diz que Deus enviou para que o mundo fosse salvo. Então quer dizer que o mundo não estava salvo. O mundo estava condenado. Já pensou, irmãos? Estava todo mundo condenado. Todos que morressem sem Jesus, sem acreditar no Filho de Deus, morreria condenado, iria para o inferno, sem direito de salvação, sem direito de perdão. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Ou melhor, para que tenha a vida eterna. A palavra tenha é uma promessa para o futuro. Ou seja, não tem garantia de salvação. A pessoa só é salva se ela crê. Se ela não crê, ela não é salva. E aí, meus irmãos, então quer dizer que aqui, nós vemos a salvação de Deus sendo oferecida ao homem. Mas depende do homem crer. Depende do homem aceitar essa salvação. Nós estamos nessa noite levando até você essa palavra, porque nós sabemos que existe muitas pessoas que elas têm uma certa confusão na mente, tem muitas pessoas que têm uma certa dúvida na mente a respeito da salvação, porque uns dizem que Jesus morreu para salvar a todos, outros dizem que o mundo inteiro está condenado, outros dizem que todo mundo já está salvo, que todo mundo é filho de Deus. Na verdade, irmãos, não somos todos filhos de Deus, somos criatura, é bem diferente. Jesus, ele deu ordem aos seus discípulos dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mandou os discípulos pregar para os filhos de Deus, ele mandou pregar para as criaturas. E as criaturas, irmãos, quando ouvem a palavra de Deus e crê na palavra de Deus e aceita Jesus como Filho de Deus, como enviado ao mundo para salvar o homem do seu pecado, quando o homem crê que Jesus foi enviado para salvar, para perdoar, o homem aceita Jesus como Salvador, aí então ele passa a ser filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem que é os seus? Os judeus, porque Jesus também era judeu. Jesus era da nação judaica, ele nasceu em Belém da Judéia, né? Então, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a palavra diz que a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se ele deu poder para todos aqueles que o receberem serem feitos filhos de Deus, então isso significa que nós não éramos filhos de Deus, que não é todos filhos de Deus, só passa a ser filhos de Deus, só recebe esse direito após você ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus e crer que Jesus é filho de Deus e foi enviado ao mundo e confessar Jesus como seu Salvador. É necessário isso para sermos salvos. E aqui no versículo 17 a palavra diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. A intenção de Deus, irmãos, não é condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado.
Já pensou uma coisa dessa? Então não precisava mais Deus condenar o mundo e nem precisava Jesus condenar o mundo. Uma feita eu estava pregando assim, numa roda de amigos, no meu trabalho, e um deles falou assim: então Deus é ruim, Deus é injusto, porque se Deus vai lançar nós no inferno, uns ele vai levar para o céu, outros ele vai levar para o inferno. Aí eu disse, mas na verdade Deus não manda ninguém para o inferno, irmãos. O homem, ele está condenado pelos seus próprios atos, pela sua própria escolha. Na verdade, a intenção de Deus é resgatar aquilo que já está perdido. Deus é tão bom, a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus tenta resgatar o homem. Deus tenta alertar o homem do seu erro. Deus tenta alertar o homem do seu mau caminho. Aqui a palavra diz, ó, a palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz assim, ó: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Deus disse que o mundo fosse salvo? Por que Deus falou assim, não, eu vou salvar o mundo? Deus poderia dizer, não, o mundo já está salvo. Mas não é essa a realidade. Deus disse que ele enviou o Filho dele para que o mundo fosse salvo. Se Deus disse fosse salvo, essa palavra é uma promessa para o futuro. Isso quer dizer, igreja do Senhor, que o homem sem Jesus, sem crer em Jesus, sem aceitar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, o homem não está salvo ainda. Ele precisa crer no Senhor. Ele precisa redimir dos seus pecados, para depois então se cumprir a promessa da salvação na vida do homem. E no versículo 18 diz assim, ó: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, quem crê no Filho de Deus já não será condenado, ou seja, está salvo. Quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. E por que será que a palavra diz que o homem já está condenado? Já está condenado porque no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 12 a seguir, ali Paulo começa a dizer que Deus, quando criou o mundo, irmãos, quando Deus criou a terra, criou o planeta Terra, e Deus criou o homem, colocou ali na terra para reinar, Deus, ele deu a primazia ao homem, ele deu, meus irmãos, preferência ao homem, de todas as suas criaturas. O homem foi privilegiado, o homem foi honrado por Deus. Deus colocou o homem Adão ali e deu poder para ele sobre todos os animais da terra, os animais das águas, as aves do céu. Deus deu poder para ele governar, Deus deu poder para ele reinar. Deus confiou no homem o seu governo, o governo que poderia o próprio Deus governar, mas Deus confiou no homem, entregou na mão do homem ali. E Deus simplesmente exigiu do homem uma coisa que o próprio Jesus também exige e exigiu quando ele veio ao mundo. A intenção do Pai é a intenção do Filho. Isso que eu acho muito interessante, porque o Pai falou assim, olha, ele falou para Adão, tudo que está aqui no jardim, eu criei para você, está na sua mão, você pode comer o que você quiser, qualquer tipo de animal, você pode matar e comer, tem aqui as frutas, os frutos no Éden, você pode comer do fruto que você quiser, só tem um fruto que você não pode comer, que você não pode tocar, porque o dia em que você comer deste fruto e tocar nele, certamente morrerá. Irmãos, quando Deus falou isso, Deus estava dando para o homem uma condição, ou seja, o homem tinha a opção de escolher, ele poderia até comer, Deus não proibiu ele de comer, só que Deus alertou, se ele comesse, certamente morreria. E estava ali, irmãos, nas mãos de Adão, eu começo a imaginar, estava ali na mão de Adão, o futuro da humanidade, o meu futuro, o futuro de vocês,
O futuro de cada homem, de cada mulher, de cada criança, estava na mão de Adão. Porque quando Deus coloca na mão de um homem uma autoridade para ele governar, quem está debaixo da sua autoridade, se esse homem for fiel a Deus, for obediente, todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade é abençoado. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas quando este homem é rebelde, quando este homem é desobediente, todas as pessoas que estão debaixo da sua autoridade também é amaldiçoada. Então Deus determinou isso, irmãos, desde o princípio do mundo. Então nós não podemos culpar Deus se alguém vai para o inferno, se alguém é salvo, por que uns é salvo, por que outros não é. Porque não cabe a Deus decidir isso. Deus deixou isso na mão do homem para decidir. Deus deixou isso na sua mão, na minha mão. Está sobre o nosso poder, sobre o nosso controle, a escolha de ser salvo ou não. Deus não decidiu por nós. Deus deu para nós o livre-arbítrio de escolher se queremos ser salvos ou não. Ele diz aqui, ó, na carta aos Romanos, ele diz assim, ó: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No capítulo 3 de Romanos, e no versículo 23, está escrito assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Há muitos anos atrás, eu lendo esse versículo, eu achei que Deus não era injusto. Eu falei assim, Deus não é justo, porque aqui Deus está falando que todos pecaram, e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Eu falei assim, até uma criança que nasce, a pessoa nasce inocente, ela cresce, então quer dizer que sem ela cometer nenhum pecado, ela está incluída nesse versículo, porque Deus não exclui ninguém, ele diz que todos pecaram. Todos Deus considerou como pecador. Por quê? Porque Adão pecou. Então nós herdamos essa maldição, irmãos, da parte de Adão. E aqui o Senhor fala, ó, a todos os homens, porque todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Olha o que Paulo, ele fala aqui no livro de aos Romanos. Paulo está dizendo que a lei estava, ou melhor, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Paulo está dizendo, irmãos, que o pecado sempre existiu. Desde quando Adão pecou, o pecado sempre existiu. Só que o pecado não era revelado, não era manifesto. Então muitas pessoas até cometiam pecados, mas não sabiam que estavam pecando. Ninguém condenava ninguém julgava ninguém, porque ninguém sabia discernir o que era pecado, o que era certo, o que era errado. Mas vindo Moisés, trouxe a lei, e a lei revelou o pecado. E uma vez o pecado sendo revelado, ele é manifesto. E o que mais me chama a atenção é que a lei, ela revela o pecado, mas ela não resolve o problema do pecado. Ou seja, ela não perdoa o pecador. Ela só mostra ao pecador que ele pecou. Ela mostra, ela condena, ela mostra o erro do pecador, mas ela não dá uma solução. E, como eu estava dizendo, eu achava que Deus era injusto quando eu li aquele versículo. Mas hoje, olhando para as Escrituras e procurando entender as Escrituras de uma forma melhor, eu vejo que Deus sempre foi justo, Ele é justo e Ele sempre será justo. Porque Deus, Ele fez uma promessa. No versículo 14 diz: no entanto, a morte reinou
desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. Ou seja, como eu estava falando das criancinhas, pessoas que nasceram inocentes, as pessoas que não conheciam o pecado, até sobre aqueles que não pecaram, a morte reinou sobre eles também. A morte reinou, o sofrimento reinou, a dor reinou, a enfermidade, tudo reinou sobre eles. Mas a palavra de Deus diz que, porque eles não pecaram, irmãos, não cometeram o mesmo pecado, ou seja, a semelhança da transgressão de Adão. Eles não cometeram aquele pecado que Adão cometeu. Muitos nem sabiam, nasceram e não sabiam que Adão havia pecado, que Adão cometeu esses erros, que Adão teve o direito de escolher ou não. Muitos nascem, não sabem disso. Se ninguém comunicar, se ninguém falar para eles, ninguém fica sabendo. Só que a palavra de Deus diz que o qual Adão é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, da mesma forma que por um homem entrou o pecado, da mesma forma que por um homem entrou o sofrimento no mundo, da mesma forma que por um homem entrou a morte, por causa da desobediência, por causa que ele foi rebelde ao Senhor nosso Deus, da mesma forma pode também entrar no mundo a vida substituindo a morte, né? A cura substituindo a enfermidade, a alegria substituindo a tristeza, a esperança substituindo aqueles que vivem em desespero, a luz substituindo aqueles que estão nas trevas, porque Deus, Ele é justo, Deus, Ele é fiel. Quando eu leio para este versículo aqui, eu vejo a justiça de Deus, eu vejo como que Deus é justo. Deus olhando para a humanidade, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que Ele morresse na cruz, e derramasse o seu sangue na cruz, e Deus enviou os seus mensageiros, seus profetas, seus apóstolos, para pregarem a palavra, para ensinar a humanidade, mostrando à humanidade que cada um deveria se arrepender dos seus pecados. E quando o homem entende o recado de Deus, quando o homem entende a mensagem do Senhor, e se arrepende dos seus pecados, e olha para a mensagem da cruz, e vê ali um inocente que foi morto, que foi pisado, que foi humilhado, que foi massacrado, aleluia, e nós acreditamos naquele sacrifício vivo, santo, e nós reconhecemos os nossos erros, porque a Bíblia diz que ele foi pisado, né? Ele foi massacrado, moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelos pecados que Adão cometeu. E quando nós aceitamos essa verdade, irmãos, nós somos justificados por Deus. Eu, olhando para as Escrituras, como eu disse, eu achava que Deus não era justo, mas Deus é tão justo que o seu Filho morrendo na cruz, até aqueles que morreram antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus anunciar a sua palavra, trazer a nova aliança, a aliança de sangue, que morreram antes sem conhecer o evangelho da salvação, até aqueles que morreram no tempo de Noé, outros tempos, lá nos tempos antigos, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, Jacó. A palavra diz que Jesus desce ao inferno, ele desce aonde os espíritos estão em cadeias, aprisionados, e prega para todos aqueles espíritos, aleluias, que morreram sem conhecer a verdade, que morreram sem ser julgado, que estavam aguardando o julgamento para ser condenado. Deus é tão justo, irmãos, que Deus lembrou daquelas pessoas que morreram sem ter o direito da salvação, sem conhecer a Cristo, sem ver o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus desce lá e prega para aqueles espíritos, e todos aqueles que creu na pregação de Jesus com certeza será salvo, porque a própria palavra de Deus diz pela boca do apóstolo João, que Deus não veio, ou melhor, Jesus não veio
para condenar o mundo. O prazer de Jesus não é condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para resgatar o mundo daquilo que o mundo já estava condenado. O homem já estava condenado, o homem já estava sem direito de perdão. O homem estava condenado à morte, condenado ao inferno. Mas Jesus veio e derramou seu sangue precioso. Hoje nós temos que anunciar, irmãos, nós temos que falar para o mundo, anunciar ao mundo a verdade de Deus. O mundo está enganado, o mundo está confuso. Muitos correm de um lado para o outro. Eu vejo pessoas até blasfemando contra Deus, blasfemando porque não conhece a verdade, blasfemando porque talvez nunca ninguém se esclareceu, falou assim, olha, essa é a verdade de Deus, abriu a Bíblia, leu, explicou para aquela pessoa. Muitas pessoas blasfemam, murmuram contra Deus porque não conhece o amor de Deus. Nós sabemos que Deus é amor e Deus amou o mundo. E nós podemos conhecer o amor de Deus pelo seu Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado, irmãos, no coração daquele que crê em Jesus, que aceita Jesus como Salvador. Eu acredito que o Espírito Santo é um presente de Deus na vida do homem. Todo homem que aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o dom de Deus, e dom simboliza presente. Então o Espírito Santo é o presente que Deus deu a você, a mim, a todos nós, por ter aceitado o Filho dele como Salvador. E o Espírito Santo, ele cuida de mim, ele cuida de você. O Espírito Santo, ele zela de nós. O Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos prepara para servir a Deus melhor. O Espírito Santo, ele coloca arrependimento no nosso coração cada vez que pecamos, cada vez que a gente tenta sair da presença de Deus. O Espírito Santo nos ilumina. Ele é uma luz que ilumina o nosso caminho para nós não pecar contra o Senhor. Portanto, ouvinte da palavra de Deus, meu querido irmão, você que está triste, você que está desanimado, você que está me ouvindo nesta noite, saiba que há uma solução para você ainda. Há um tempo de arrependimento. Esta noite é noite de salvação, é noite de perdão. Jesus quer perdoar os seus pecados. Jesus quer sarar a sua alma. Jesus apenas só quer uma decisão da sua parte, que você acredite na mensagem da cruz. Que você acredite que Jesus é o Filho de Deus e que ele foi enviado ao mundo para perdoar os seus pecados, para salvar a sua alma. Porque a vontade de Deus não é que o mundo seja condenado, mas que o mundo seja salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer que você tem direito da vida eterna. Jesus morreu por mim, morreu por você e morreu por todos aqueles que crê em nome de Jesus. Receba a vida eterna nesta noite. Mais uma vez eu quero fazer o apelo, aproveitar essa oportunidade. De repente você está num leito de dor, você está aí no hospital, talvez você está até sem esperança de vida, talvez você já não tem mais esperança de viver, acha que é daí para o cemitério. Mas eu quero te dizer, não parta deste mundo sem Jesus, não vá embora deste mundo, não despeça deste mundo sem Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se você quiser aceitar Jesus, eu estarei orando por você nessa noite. Estarei orando também por você que está afastado da fé, você que se desviou, você que, devido às lutas, aos problemas que você tem enfrentado, bateu um desânimo e você se afastou, se ausentou de Deus. Mas se você quiser voltar hoje para o Senhor, é tempo de regresso, porque também é tempo de perdão, é tempo de salvação. Eu estarei orando por todos vocês nesta noite. Nosso Deus
e nosso Pai, Criador do céu e da terra. Senhor, eu quero te agradecer por esta grande oportunidade, porque através desta live, ó Deus, nós estamos levando a tua palavra, Senhor. Estamos ensinando ao mundo, ó Deus, que Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos, ó Deus, que Jesus é a esperança deste mundo. Jesus é o perdão que este mundo precisa. Senhor, vai ao encontro de cada lar, de cada família, aonde houver, meu Deus, uma pessoa desesperada, uma pessoa, meu Deus, que estava pensando em tirar sua própria vida, esta pessoa que estava pensando em cortar seus pulsos, ó Deus, e tirar sua vida, ou, Senhor, pegar um copo de veneno e beber para colocar um ponto final na sua vida, porque já não aguenta mais tanto sofrimento, já não aguenta mais, ó Deus, tantos os problemas, são tantos os problemas que vêm para assolar. Pai, eu oro nesta noite, pedindo ao Senhor uma solução. Visita este pai de família que está desesperado, correndo de um lado para o outro, à procura de um emprego e não encontra, porque as portas parecem estar fechadas. Mas eu quero, Senhor, dizer que o Senhor é a porta, e a tua promessa é esta. Jesus disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Senhor, todo aquele que passar por esta porta vai achar pastagem. A pastagem, Senhor, é a alimentação das ovelhas. Nós sabemos que há muitas ovelhas perdidas, há muitas ovelhas, Senhor, sem pasto, há muitas ovelhas chorando, há muitas ovelhas tristes. Senhor, ó Deus, resgata as ovelhas do teu aprisco nesta noite. Salva, meu Deus, as almas que estão perdidas. Senhor, abençoe este lar, esta família. Abençoa, Deus, este jovem que está perdido nas drogas. Este jovem, Senhor, que já não tem mais esperança de vida. Parece que todos abandonaram, todos desprezaram. Senhor, mas nós sabemos que para ele ainda há uma solução. Jesus é a solução para este mundo perdido. Meu Deus, perdoe a humanidade, Senhor. Perdoe os pecados deste homem que está arrependido, Senhor, confessando os seus pecados neste momento. Deus, salva a humanidade. Abençoe as igrejas, ó Deus, pentecostais, as igrejas tradicionais aqui neste mundo. Deus, abençoe para que as igrejas venham se unirem em oração, para que possamos vencer, Senhor, esse Covid-19, esse vírus, Senhor, que assola a humanidade, matando vidas e mais vida. A cada dia, Senhor, são pessoas morrendo. A cada dia, Senhor, são pessoas perdendo a esperança de vida. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que salva, que resgata, que ajude, ó Deus, a cada pessoa nesta noite. Nós oramos ao Senhor, acreditando numa resposta. Nós oramos, pedimos ao Senhor, acreditando que o Senhor é o Deus do impossível, e para o Senhor todas as coisas são possíveis. Ajuda, meu Deus, e abençoe a cada um, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Estamos encerrando mais uma live nesta noite. Que Deus possa estar com você, te abençoando, hoje, amanhã e sempre. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo é com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.